Boa noite a todos. Hoje veremos os princípios da experimentação aplicados principalmente à química. São três os princípios da experimentação científica, tá? Eles são formas de nós conduzirmos nossos experimentos de modo a minimizar ou pelo menos entender os erros que estão contidos nessas medições. Tá? O primeiro princípio é o princípio da repetição, depois a aleatoriedade e, por último, o controle local. Nós vamos ver, então, cada um deles. Princípio da repetição. A repetição é o número de vezes independentes em que se realiza um experimento nas mesmas condições. Tá? Então, percebam, é o número de vezes independentes. Porque às vezes as pessoas fazem uma mesma amostra e a partir dela tira alíquotas e fazem diferentes medidas. Essa não é uma repetição independente, porque se ela errou na preparação original, na solução mãe, se ela seguramente ela errou, né? Teve um erro ali, menor ou maior, mas sempre tem um erro de preparo. Então, esse erro de preparo, ele vai ser refletido em todas as soluções consecutivas, tá? Então, se a gente utiliza a mesma solução e faz leituras diferentes, essas leituras todas vão conter esse mesmo erro inicial. Ele não é, então, uma repetição independente. A repetição independente é desde o princípio, né? A vidraria é diferente, a pesagem, a aferição do volume, né? Isso que é uma duplicata independente, uma repetição independente, tá? Então, a repetição tem que levar em conta essas amostras preparadas de modo independente. Tá? Mas em algumas ocasiões, o interesse não é medir esse erro inicial. Tá? Vou dar um exemplo. Às vezes, lá na indústria farmacêutica, o técnico que faz a qualificação do cromatógrafo, ele vai lá fazer alguns testes no cromatógrafo para saber se o equipamento está reprodutível, né? Tipo assim, se a gente ler se a gente analisar a mesma substância com aquele equipamento, a mesma solução, se ele vai dar respostas sempre muito próximas entre si, né? Ou se ele está com algum problema e as respostas vão variar. Esse é um teste de repetição, de repetitividade que o técnico faz no equipamento. Tá? Então, se ele quer medir a reprodutibilidade do equipamento, é melhor que a solução esteja o mais homogênea possível. Então, nesse caso, não é bom ele ficar preparando soluções diferentes, né? Porque às vezes esse preparo vai ter um erro, vai ter um erro de preparo, né? E vai se somar ao erro do equipamento. E naquele momento ele quer medir o erro do equipamento só, né? Mas, na maioria dos casos, nós estamos interessados em saber uma estimativa de uma medição, levando em conta o erro total, tá? Então, as amostras têm que ser preparadas de modo repetido e essas repetições independentes, tá? Para que repetir, né? Por que que nós não fazemos só uma análise?
nós repetimos para aumentar a exatidão dos resultados. Tá? Lembrando na aula passada, a exatidão é a proximidade com o valor verdadeiro. Tá? Não sei se vocês se lembram, né, mas toda medida que a gente faz tem um erro experimental associado, né, um erro aleatório, né? São flutuações, pequenas flutuações que inevitavelmente ocasionam alteração nos resultados. Às vezes para mais, às vezes para menos, né? Metade das vezes para mais, metade das vezes para menos. O resultado verdadeiro, né? Ele, ele às vezes é um valor. O resultado que nós obtemos, às vezes, está acima do valor verdadeiro e às vezes está abaixo. Então, se nós fazemos uma repetição, uma análise só, não tem como a gente depois fazer uma média, né? Porque se a gente faz diversas análises, 5 análises, tá? Às vezes teve erro para cima e às vezes teve erro para baixo. Na hora que a gente faz a média, das 5 fica bem próximo do valor verdadeiro. Então, se a gente faz uma só, como é que vai fazer média de uma coisa só? Não tem como, né? Então, nós fazemos as repetições para aumentar a exatidão dos resultados. E para nós sabermos também qual é essa flutuação dos dados, né, das nossas medições, ou seja, para estimar o erro aleatório, o erro experimental, tá? Porque se a gente para fazer uma titulação, né, e essa titulação, suponha que a gente vai titular um ácido acético no vinagre. A solução do vinagre, ela é muito homogênea, né? Ela é completamente homogênea. Então, se eu tiro 10 alíquotas de vinagre para fazer análise, todas as 10 contêm a mesma concentração de ácido acético. Tá? Então, era para dar o mesmo resultado 10 vezes, né? Se não existisse erro. Mas aí a gente faz lá 10 medições e obtém valores diferentes. Então, com esses 10 valores, nós vamos saber qual é a flutuação do método que eu estou utilizando. Tá? Qual a flutuação total desse método. Tá? Vamos dizer que variou aí de 5,5 até 6,5. Né? Então, teve essa flutuação que é ocasionada pelo método, não é ocasionada pelo vinagre. O vinagre é o mesmo, né? Porque, eventualmente, as amostras são heterogêneas. Se eu vou analisar teor de açúcar em frutas, então vai flutuar mesmo. Mesmo se for a mesma maçã, às vezes, dependendo do local que eu pego ali, vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de açúcar. Ela é heterogênea. Então, se eu estou analisando a flutuação dos resultados de teor de açúcar em uma maçã, essa flutuação é a flutuação do método mais a flutuação da fruta, né, da região que eu escolhi para analisar a fruta. Mas no caso do vinagre, não, porque qualquer parcela de líquido ali, né, ela vai ter a mesma concentração. Não faz sentido a gente imaginar que as moléculas de ácido acético escolheram um cantinho ali do líquido para ficar juntas, né? Não existe isso, né? Uma solução verdadeira, como é o ácido acético, tá? Não é uma suspensão, não é uma emulsão, é uma solução verdadeira. Então, ela tem a mesma concentração em cima, embaixo, no meio, na direita e na esquerda, né? Em todo lugar. Então, se a gente repete 10 vezes e mesmo assim os dados flutuam, é porque tem um erro experimental. Porque quando a gente vai pipetar 5 ml, às vezes a gente pipeta 4,93, 4,97, 5,13, 5,01. Então, tem esse erro da pipetagem. Depois, tem o erro da titulação, né? Às vezes fica um pouco mais rosa, um pouco menos rosa, né? Então, são diversos erros, né, que podem ocasionar
essa, essa flutuação. Então, se a gente faz as replicatas independentes, tá, a gente consegue medir qual é o erro experimental. Tá? Então, a repetição é para nós também estimarmos o erro experimental, a precisão do nosso método, né? Lembrando na aula passada, precisão é a proximidade dos dados entre si, tá? Então, a repetição, as diversas repetições nos permitem saber a precisão de um método. Tá? Então, lá na validação, né, seguramente alguns de vocês vão trabalhar com isso, com validação de métodos. Na validação, tem um parâmetro que precisa ser validado, que é justamente a repetição, a repetibilidade do método. Tá? Então, a gente faz lá, submete uma amostra homogênea diversas vezes a um método, né, a esse método que a gente quer testar, e vê qual é a flutuação dos dados. Essa flutuação é a repetibilidade do método. Tá? E depois tem a reprodutibilidade, que é a repetição com analistas diferentes, com laboratórios diferentes, né, em condições mais diferentes, assim, né? É o mesmo método, era para dar resultados iguais, mas já se espera que essa flutuação seja um pouco maior do que quando é um só analista, mesmo laboratório, mesmo dia, né? Então, são duas, dois parâmetros para serem avaliados, né, validados. A repetibilidade, que é o mesmo analista no mesmo dia, e a reprodutibilidade, que pelo menos tem que ter dois analistas em dias diferentes. O maior número de experimentos diminui a chance de erros por variações acidentais, porém pode encarecer o processo. Imagina que você vai pipetar 10 ml. Aí, se não prestou muita atenção, entrou algumas microbolhas lá na pipeta. Então, o volume não foi exatamente 10, foi 9,98, sei lá, né? Se você repete, a chance de não entrar microbolhas ou de entrar um número menor de microbolhas, né, é maior. Então, quanto mais experimentos a gente faz, menor a chance de ter um erro ali que a gente não percebeu, né? E que está impactando nos resultados. Porém, a gente não tem nem tempo, nem dinheiro, nem reagente para repetir demais, para repetir um número muito alto de vezes. Então, quantas vezes, quantas réplicas nós devemos realizar? Depende de alguns fatores. Né? O primeiro fator é a homogeneidade da amostra. Amostras muito homogêneas, como é o caso aqui de um pó, de um fármaco, né, que foi feito ali pela evaporação do líquido, que foi feito em condições muito controladas, esse pó tende a ser muito homogêneo. Tá? Então, se eu pego aqui uma parcela mais em cima, ou mais embaixo, ou mais no meio, não vai fazer muita diferença, né? Então, as flutuações que a gente tem quando está analisando matéria-prima de fármacos, elas são muito mais devidas ao método, aos erros do analista ali, da medição, do que da matéria-prima em si. A matéria-prima em si, ela é quase que homogênea, perfeitamente homogênea. Mas às vezes nós temos um colóide instável, né? Tipo aquelas amostras lá de óleo de cosmético, né? Que tem que misturar, né? Com o tempo ele sedimenta. Então a gente agita e tira uma alíquota para analisar. Mas essa alíquota, se a gente
Na hora que para de agitar, ela já começa a sedimentar. Então, se a gente demora um pouco mais, vai fazer diferença. Se a gente pega mais em cima e depois repete, pega mais embaixo, vai fazer diferença, né? Um resultado vai ficar diferente do outro. Então, quando a amostra é heterogênea, a gente precisa fazer mais análises para obter um resultado mais próximo do verdadeiro, do real, tá? Porque cada análise tem um erro experimental, um erro aleatório maior. Tá? Agora, quando a amostra é muito homogênea, o erro aleatório é baixo, então não, geralmente não tem muita necessidade de repetir muito. Tá? Além disso, nós temos, né, aqui ainda é a mesma coisa, né? Os produtos naturais, frutas, dependendo da parte que a gente coleta, de um fruto ou de uma folha, né? A gente vai ter concentrações de metabólitos diferentes. Então, os produtos naturais tendem a ser mais heterogêneos do que os produtos sintéticos, né? No caso aí dos fármacos, comparando fármaco com pó de planta, né? O fármaco é mais homogêneo, então, naturalmente, ele requer menos repetições, né? Mas aí tem um outro aspecto, né, que é o grau de precisão requerida. Às vezes, o fármaco ele é muito homogêneo, portanto, não precisaria, em tese, de um número muito grande de replicatas, mas o grau de precisão para liberar um lote de um fármaco costuma ser mais elevado do que para liberar um lote de alimento. Tá? Então, por isso que mesmo sendo homogêneo, o fármaco, as análises de fármaco costumam requerer repetições, né, triplicata pelo menos, né, ou quintuplicata, que é o mais comum, né. Então, para análises que são mais meticulosas, que precisam assim de uma segurança maior do resultado, a gente costuma fazer maior número de replicatas também. Depender também do custo e da disponibilidade de recursos. Se é uma análise barata, né, uma medição de infravermelho ou de pH, né? Lá na Saneago, por exemplo, eles medem pH, medem, se a gente pega lá o conta de água, tem lá quantas medições foram feitas, né? Costumam fazer muitas medições, até mais do que o requerido. Por quê? Medição de pH, de turbidez, são medições muito baratas, né? E que eles preferem fazer muitas do que fazer poucas e depois ter um problema maior. Mas existem análises que são muito caras, né? E nós não temos condições de repetir diversas vezes. Tá? Então, esse aí foi o primeiro princípio experimental, a repetição. Tá? Nós precisamos repetir para que a média fique mais próxima do valor verdadeiro, para estimar a incerteza das nossas análises e quantas repetições são feitas. Depende, né, de alguns parâmetros de ordem prática, que são avaliados aí por quem está trabalhando com cada caso. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem abrir aí o microfone e dizer.
Vamos continuando, né? O segundo princípio da experimentação é a casualização ou aleatorização ou randomização, né? Que é tudo a mesma coisa. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando nós vamos comparar duas situações, né, que geralmente a gente faz isso, né, nas análises, a gente compara um padrão com uma amostra, a gente compara um tratamento com outro tratamento, ou um tratamento com um placebo, né? Na ciência, muitas vezes existem essas comparações que são feitas em experimentos científicos. A casualização ou aleatorização ou randomização diz que essas repetições que são feitas de dois tratamentos ou mais de dois tratamentos, só para explicar melhor, né? O tratamento é cada situação diferente. Por exemplo, o padrão e a amostra, né? O grupo que tomou um medicamento novo e o grupo que tomou placebo. Aí cada um deles é um tratamento. Tá? O novo cosmético comparando com o cosmético de referência. Então, isso é o tratamento, né? É as amostras de condição específica. É cada grupo de amostras. Então a gente viu, primeiro a gente viu que a gente tem que fazer várias vezes, repetição, uma vez só não vale muita coisa. E agora a gente está vendo que para realizar esses experimentos, nós precisamos seguir uma ordem. Qual é essa ordem? A ordem aleatória. É a aleatorização ou randomização. Tá? Por exemplo, se eu for analisar padrão e amostra, cada um deles 5 vezes, não é recomendável que eu faça, não é recomendado que eu faça 5 análises do padrão e em seguida 5 da amostra. Tá? Tem que ser uma ordem aleatória, por sorteio, tá? É o mais recomendável. Então, até lá nos experimentos clínicos, os experimentos são feitos randomicamente, né? Ordem randômica. Eu não posso falar assim, hoje vamos de testar, nós não podemos falar assim, vou testar esse novo fármaco com esse grupo, que são os mais novos, e o fármaco antigo com esse grupo, que são os mais idosos. Não, não posso fazer isso, né? Ou falar assim, vou separar, vou fazer de manhã as amostras do padrão e à tarde as amostras da amostra desconhecida. Não posso, tá? Tem que ser em ordem aleatória. Isso por quê? Porque evita que um ou mais tratamentos seja sistematicamente favorecido ou prejudicado por algum fator. Evita, então, que esteja acontecendo alguma coisa com um grupo que não está acontecendo com o outro grupo. Tá? Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Ó. Se a gente for fazer análise de frutas de um pomar, primeiro, repetição. Uma árvore só ou uma fruta só não vale quase nada, né? Imagina que por acaso a gente pegue logo aquela árvore que é uma árvore doente. Então, toda a nossa análise está inviabilizada. Eu tenho que pegar aí diversas árvores. Tá? Agora, o segundo princípio, casualização, quer dizer que para fazer essa coleta, eu tenho que fazer um sorteio, eu tenho que escolher de modo aleatório, de modo
Eu não posso, por exemplo, escolher simplesmente os pés que estão aqui mais próximos da estrada. Por quê? Porque pode ser que haja um efeito, pode haver um efeito que esteja associado exatamente à proximidade dos pés com a estrada. Eu não posso escolher as árvores mais próximas da divisa. Não posso. Então tem que ser escolhido aqui de modo aleatório, de modo por sorteio aleatório, randômico, tá? Aqui suponha que a gente vai fazer análise de padrão e amostra, né? 5 padrões e 5 amostras no laboratório. O laboratório, ele tem uma flutuação normal de temperatura, né? O ar-condicionado, na hora que ele registra que a temperatura está quente, ele liga e começa a esfriar, depois esfria até um pouco mais do que o necessário, e depois desliga e liga de novo. Então, tem esse ciclo de temperatura, né? Variando com o tempo. Se a gente faz de modo, por exemplo, alternado. Vou fazer análise padrão amostra, padrão amostra, padrão amostra, tá? Que é assim o senso comum da gente, né? Instintivamente a gente pode pensar assim que é uma estratégia boa de fazer as análises de modo alternado. Mas vejam que pode acontecer que essa nossa estratégia seja falha. Eu pegue aqui o padrão, depois a amostra, depois o padrão, depois a amostra. E justamente aconteça que os padrões sejam analisados na temperatura mais alta e as amostras na temperatura mais baixa. Vamos supor que eu gaste aí 15 minutos entre uma corrida e outra, entre uma análise e outra. Tá? Aí eu essa flutuação de temperaturas também seja cíclica de 15 minutos, pode acontecer. Então, o que que ia acontecer? Os padrões seriam analisados com temperatura mais alta e as amostras com temperatura mais baixa. E se a resposta analítica depende da temperatura, né, como é o caso, muitas vezes é o caso, então o que que vai acontecer? Todos os padrões vão ter uma leitura mais alta e todas as amostras uma leitura mais baixa, por exemplo, né? Então, aí você vai dizer que a amostra está pouco concentrada, mas na verdade o que aconteceu foi que as análises da amostra estavam numa condição que originava uma resposta mais baixa. Né? Agora, se a gente faz de modo aleatório, o que que vai acontecer? O padrão primeiro, depois amostra, amostra, padrão, padrão, amostra, amostra, padrão. Então, coisa mais randômica. Então, no final das contas, teríamos aqui 2 padrões e 2 amostras na temperatura mais alta, né? E 2 padrões e 2 amostras na temperatura mais baixa. O efeito da temperatura, então, né, esse efeito, qual que é o efeito da temperatura? É aumentar a resposta quando a temperatura está alta e diminuir a resposta analítica quando a temperatura está mais baixa. Então, esse efeito que é próprio da temperatura, que a gente não tem interesse de medir, ele está ele está incidindo sobre os padrões e as amostras de modo equivalente. Tá? Então, no final das contas, a análise não vai ser impactada tanto assim pela temperatura, né? Vai aumentar a, a flutuação dos dados, né? Mas não vai aumentar a diferença entre o valor verdadeiro, né, e o valor obtido, né? Não vai mudar a exatidão dos dados, somente a precisão. Tá? Era isso, né? Se a gente fizer sequencial, vou fazer esse daí é o mais comum, né? A gente já chega no laboratório, já
Eu estou com um padrão aqui mesmo na balança, eu vou pesar logo os três padrões, pôr para rodar e depois, enquanto eles estão analisando, enquanto eles estão sendo analisados, eu preparo as amostras. Mas, de novo, pode acontecer o caso de você chegar lá no laboratório, ele está mais quente, né? E aí você está analisando padrão. Aí termina o padrão, o laboratório está esfriando e aí começa as amostras numa temperatura mais fria. Então, as amostras foram analisadas numa temperatura mais fria que o padrão e isso pode impactar o resultado final. Tá? É um exemplo, a temperatura é um exemplo, né? Mas pode ser um outro evento que esteja acontecendo e que altere as, as amostras, né, de modo específico. Tá? Então não pode ter isso. Se tem um evento externo que a gente não está interessado em medir, ele tem que estar incidindo sobre os grupos de amostras diferentes de modo mais equivalente. Então, se a gente faz um sorteio, né, fica muito difícil a gente imaginar que um fenômeno natural, externo, ele esteja acompanhando o nosso sorteio. É irrazoável, né? É difícil a gente pensar que a gente fez um sorteio lá da ordem de padrão e amostra, e aí a natureza, a temperatura da sala também variou de acordo com essa minha ordem aleatória. Não, né? A gente costuma ver o quê? Os fenômenos naturais. Às vezes são mais cíclicos, às vezes são lineares, né? Mas não aleatórios assim, né? Então, por isso que a gente faz as coisas em ordem aleatória, para escapar dessas interferências que não são de interesse na nossa medição. Um outro exemplo, né, para deixar bem claro. Às vezes a gente está fazendo uma análise e tem lá, deixe agitando por 2 minutos e faça a leitura. Mas esse tempo que a gente vai deixar agitando, né, era para ser sempre 2 minutos. Mas no começo das nossas medições, nós ainda estamos menos acostumados com o método, nós não aprendemos ele muito bem ainda. E as primeiras análises contêm um erro maior no estabelecimento desse tempo. Era para ser 2 minutos, mas acaba tendo um erro ali de 10 segundos, de 15 segundos. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai realizando essas medições e vai aprendendo a fazer melhor. Então, o erro vai diminuindo com o tempo. Então, se a gente faz 4 padrões primeiro e depois 4 amostras, o que, que vai acontecer? O erro do padrão vai estar maior do que o erro da amostra. Né? Então, é melhor a gente fazer em ordem aleatória, porque assim teremos esse erro que a gente fala, né, de aprendizado, esse erro de aprendizado vai estar distribuído tanto nas amostras quanto nos padrões. Tá? E quando a gente já está mais treinado, a gente vai realizar a análise tanto do padrão quanto da amostra, então acaba diluindo esse erro. Tá? Então, recapitulando, temos que fazer análises repetidamente. Repetição é o primeiro princípio da experimentação. Repetições independentes, de modo aleatório. Né? A execução dos experimentos tem que seguir uma ordem randômica ou aleatória. Agora, o terceiro princípio da experimentação é o controle local. Ele é realizado se as condições experimentais são heterogêneas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Né? Se eu tiver que usar diferentes equipamentos, reatores, analistas, etc. Suponha que nós precisemos comparar um padrão
com uma amostra, né? Ver se a absorvância da minha amostra está adequada, se o teor dela está certo. Então, vou comparar a absorvância da amostra com a absorvância do padrão, tá? E aí, por questão de tempo, a gente quer terminar essa análise, né, o mais rápido possível, e a gente tem dois analistas disponíveis lá. Qual seria intuitivamente o caminho? Entrega a amostra para o analista um fazer lá as triplicatas e o padrão para o analista 2 fazer as triplicatas ou quintuplicatas. Porém, o que que acontece? Como eles não são a mesma pessoa, né? Um deles pode ter um erro maior do que o outro. Suponha que o erro de paralaxe desse analista um é maior do que o da analista 2. E aí, justamente, ele está medindo só o padrão. Então, todo o padrão, os resultados lá de análise do padrão, né, a medição da absorvância do padrão, todos vão ter esse erro dos olhos dele, né? O erro dos olhos dele vai passar para todos os padrões. E o erro dos olhos da segunda analista, que não é igual do primeiro, vai estar contaminando, vamos dizer assim, né, todas as leituras da amostra. Então, nós vamos ter lá uma diferença entre padrão e amostra que não é da composição. Eu quero saber a composição, mas eu entreguei padrão para a mulher e amostra para o homem. Então, no final das contas, esse resultado vai ter um erro, vai ter uma diferença devida ao analista e não devida à composição das substâncias, das amostras que eu estou medindo. Tá? Então, como é que a gente faz para reduzir isso? Né? Não adianta a gente repetir, porque o erro do analista um vai repetir várias vezes e vai continuar existindo, né? E da analista 2 também. Então, seria a randomização, né? Eu entrego uma quantidade de padrões e de amostras para o analista um e de padrões e de amostras para o analista 2. Então, nesse caso, a randomização é chamada de controle local. É mais uma forma de randomização, né? Mas como é específica para dizer sobre isso, condições heterogêneas, tá? Então é chamado de controle local. Um outro exemplo é um grupo de cientistas fez análise querendo saber se as jabuticabas de um município tinham mais açúcar que as jabuticabas de um outro município. Aí fizeram análise, né? Extraíram lá, fizeram todo o método e chegaram à conclusão de que sim, o município de Anápolis continha jabuticabas mais doces que o município de Jaraguá. Exemplo, tá? Mas quando foram avaliar bem os dados, né, descobriram que as árvores do município de Anápolis eram mais antigas que as árvores do município de Jaraguá. Então, essa diferença de açúcar pode não ser devida ao solo, ao município, às condições geológicas do município, mas sim devido à idade da planta, porque a árvore mais velha tem raízes mais profundas, capta mais água, sei lá, né? Então, teria que fazer uma randomização, um controle local, né? Ou seja, pegar tanto árvores novas quanto velhas em ambos os municípios. Tá? Um outro exemplo, experimento para se comparar dois tipos de argila quanto à dureza da cerâmica. Serão usadas 6 amostras de cada tipo de argila. Então, ó, eu quero saber qual argila origina uma cerâmica mais dura. Tá? Eu tenho a argila que eu já trabalho há muito tempo e a argila que alguém está me oferecendo agora para trabalhar, que é mais barata. Quero saber se ambas originam
peças cerâmicas com a mesma dureza. Eu tenho dois fornos para fabricar cerâmica. Tá? Em cada forno cabem 7 amostras. Então não dá para fazer as 12 amostras de uma vez só. Tá? Então, como a gente vai distribuir as amostras nesse forno? O princípio do controle local diz o seguinte, que nós não podemos colocar as 6 amostras do tipo A em um forno e as 6 amostras do tipo B em outro forno, porque senão os resultados podem ser diferentes, não em decorrência da argila, mas em decorrência do forno, porque os fornos são diferentes. Então, se eu tenho fornos diferentes, eu quero usá-los ambos, então o que que eu faço? Coloco 3 argilas do tipo A no forno 1 e 3 argilas do tipo B no forno 1. E no forno 2, eu coloco também 3 argilas do tipo A e 3 argilas do tipo B. Então, vamos ver aí um exemplo de análises por HPLC, de que forma se usa os princípios da experimentação no preparo da amostra e do padrão. Então, por HPLC, a gente precisa pesar, dissolver, diluir a amostra, né, e depois fazer a análise. Como é que a gente vai usar os princípios da experimentação? Primeiro, você não pode preparar só um padrão e uma amostra. Tá? Você tem que repetir. E se você prepara um padrão e ali comete um erro ali no preparo desse padrão, você não tem como saber, né? Se esse valor anômalo foi devido à amostra, mesmo se ela está mesmo contaminada, ou se foi devido ao seu erro. Então tem que fazer, no mínimo, uma triplicata, né? E então a repetição. Depois a aleatorização. Quer dizer o quê? Que não devemos fazer em ordem sequencial. 3 padrões, depois 3 amostras. Ou padrão, amostra, padrão, amostra, padrão, amostra. Também não é adequado. Tem que ser em ordem aleatória. Tá? E se nós formos fazer padrão e amostra usando 2 equipamentos, 2 espectrofotômetros, não, aliás, 2 equipamentos de HPLC, eu não posso fazer padrão no equipamento A e amostra no equipamento B, porque o próprio equipamento tem o seu erro, né? E então a gente teria que fazer metade dos padrões e metade das amostras no equipamento A e no equipamento B a outra metade, de padrões e de amostras. Então são esses aí, os 3 princípios da experimentação científica: repetição, aleatoriedade e controle local. Então vamos ver aqui um exemplo, tá? 3 analistas fizeram análise, uma análise que era para gastar exatamente 25 ml de solução. Os 3 analistas fizeram quintuplicatas. Tá aí, o primeiro Antônio, ele obteve esses valores, 29,2, 32,2, 30,5, 29,8, 31,8. Depois o Manuel, a Zilda e o Sebastião. Então, eu vou deixar vocês copiarem essa tabela, tá? E depois as questões. Tá? Sendo 25 ml o valor real, né, suponha que nós tivéssemos condições de dizer que é isso mesmo, 25,00 o valor real. Tem aí as perguntas. Qual dos analistas é o mais exato, mais preciso, menos exato, menos preciso? Quem cometeu o erro sistemático? Quem cometeu o erro aleatório? Uma outra pergunta. Um desses analistas é bem criterioso, porém empregou na titulação uma solução padrão
cuja concentração foi preparada erroneamente pelo supervisor do laboratório. Quem é esse analista? Justifique. Então, eu vou deixar um tempo para vocês responderem, né? Eu vou já finalizar a gravação aqui, tá? E aí a gente continua na aula aqui pelo Google Meet.